Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre essa criancinha aqui, tá? Não sei se vocês já têm familiaridade com a fonte de alimentação. Seria aquela fonte que a gente dá carga nas baterias, testa o consumo, vê se o aparelho está com consumo alto, vê se está ligando, etc. Isso daqui seria o quê? É uma mini fonte de alimentação, tá bom? Mais chamada, tem um pessoal que chama de miliamperímetro, tá? Ou somente amperímetro, que no caso é esse daqui. Esse daqui já é um pouco mais moderninho, tá? Eu comprei ele, ó, deixa eu tirar aqui, porque tem alguns, pessoal, que eles são meio caseirão. O pessoal faz com bateria de celular, enfim, se você procurar na internet aí vocês vão saber. Mas eu vou explicar basicamente para vocês entenderem o que ele faz. A primeira coisa, pessoal, é o que eu acabei de falar. Ele seria uma mini fonte de alimentação. Tá, Bruno? Mas qual que é a função dele? Ele tem praticamente duas funções. Ligar o aparelho e medir o consumo que ele está fazendo. Então, medir o consumo do aparelho e ligar o aparelho. Tá, Bruno, mas para que serve isso aí? O que seria útil eu ter um negócio desse, já que eu tenho a fonte? Galera, se você tem a fonte, não precisa ter esse amperímetro aqui. Mas tem um negócio legal que eu gosto de dar como exemplo, que ele, por ser menor, ele chega a ser um pouco portátil, né? Chega a ser não, né? Ele é portátil. Você consegue usar ele para levar num fornecedor de peça e testar o aparelho. Porque você não vai levar a sua fonte de alimentação lá. Às vezes você tem que ir com o celular desmontado e testar rapidinho lá para ver se está funcionando. Isso aí seria uma boa opção. É só mostrar mais ou menos como que funciona isso daqui. Aqui ele tem um fusível, tá? Aqui ele tem uma opção aqui para a gente colocar na tomada, tá? Ó, a gente coloca aqui na tomada. Aqui ele está falando que ele é 110, 220, 50, 60 Hz. 5 volts e 2 amperes, diferente de uma fonte de alimentação, né, que geralmente a fonte de alimentação, ela a básica é 15 volts e 2 amperes, e se for aquelas mais avançadas, elas são 30 volts e 5 amperes. Esse daqui, ele é 2 amperes, tá, que ele fala aqui, ó, e 5 volts. Então, ele praticamente, né, ele consegue, né, ele vai conseguir ligar um celular. Aqui a gente tem duas entradas, que seria para colocar aqui, ó, o cabinho de jacaré dele, né, você pode comprar, ele já vem, né, com um cabinho de jacaré. Você vai colocar isso aqui na tomada, deixa eu estar colocando aqui para ligar para vocês verem ele funcionando. Ele vai acender, aqui ele tem um power, ó, ele acendeu a luzinha. Dá para colocar. Esse aqui é um USB que dá para você carregar o celular também. E basicamente, pessoal, ele serve para isso, ó. Vamos supor, você quer testar um aparelho lá, né, no seu fornecedor, ou você tá na sua loja, você quer deixar isso aqui na frente lá com a pessoa que está atendendo. Você já dá um conhecimento básico para ela, né? Então ela chegou um aparelho lá, a pessoa não está ligando, ela nem precisa levar até você. Se você ensinou ela pode ela mesma fazer um teste. Então ela vem aqui, ó, coloca, se tá com a bateria dá pra gente ver, ó. Se não, no curso a gente ensina tanto a descobrir qual é o negativo e o positivo aqui do conector da bateria, ou da bateria também, tá? Nesse daqui tem marcadinha, mais fácil, ó, positivo e negativo. Então vou colocar aqui, ó, vermelho no positivo, certo? E vou colocar vou colocar aqui, ó, porque essa cabine de jacaré é um pouco grande, ó. Então, se ele encostar, ele entra em curto celular. Eu tenho que colocar no terceiro ali, ó. Coloquei nos dois últimos, eu posso fazer isso também, tá? Colocar. O terceiro é o pino negativo, mas como ele é muito grande, essa boca de jacaré, eu tô colocando nos dois últimos lá. Ó, pessoal, aqui, ó, vamos ver se eu consigo ficar parado, ó. O celular, para tá bom, ele não pode dar consumo nenhum.
e ele não tá como 0,0, ele está consumindo bem pouquinho. Se ele tivesse consumindo 0,200 sem eu apertar nada, se ele consumir alguma coisa sem eu apertar nada, quer dizer que ele tá com defeito, ele tá com um consumo, mas pode ser que ele liga. Agora, se eu coloco aqui e ele já me apresenta um consumo muito grande, acima de 400, e trava alguma coisa assim, ou vai lá e volta, aí é um defeito na placa. Mas enfim, daí é uma outra aula, uma outra coisa. Então ele serve para isso, para medir o consumo e também para ligar o aparelho. Então, ó, quando eu apertar o power aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, você vai ver que ele vai começar a consumir, ó, passou de 400, ele vai ligar, ó, quer ver, ó, 0,400, ele ligou, ó, bateu 400, ele começa a ligar o aparelho. Então ele serve praticamente para isso, tá? Ele serve para testar celular, o consumo, tá? Não é um consumo muito preciso, né? Porque você viu que ele fica oscilando, a fonte de alimentação ele faz essa medição com mais clareza, né? Para a gente ter mais confiança, certo? Mas ele serve para isso, o miliampelímetro. Então, às vezes você quer levar isso daqui, ter ele, né, para levar num fornecedor, você leva o celular desmontadinho, vai lá, testa o que você vai pegar, né, vamos supor, se for a tela, testa certinho, depois você volta com ele, né, ele é bem prático, bem pequenininho, então seria praticamente isso daqui, tá? Ele serve como se fosse uma fonte de alimentação menor, uma mini fonte de alimentação. Fechou, galera? Tamo junto. Se ficar com alguma dúvida sobre essa aula, é só chamar a gente aí. Tamo junto. Até a próxima aula.